Vamos a mais uma aula. O tema da aula de hoje é o corpo fala. Será que o nosso corpo fala através das nossas expressões? Será que sim? Será que não? O corpo fala. Nós vamos usar como uma questão norteadora aí como se constroem as visões sobre o corpo humano. Vamos pensar no corpo aí se expressando, né? Muito bem. Nós temos aí a competência da área 1, que é compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, as práticas artísticas, corporais, verbais, e nós vamos mobilizar esses conhecimentos para recepção e produção de discursos nos diferentes campos. Tudo que a gente aprender, a gente vai divulgar no campo social, nas mídias, né? Ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade para continuar aprendendo. A habilidade é analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, textos em textos visuais, verbais, sonoros, gestuais. Então, essa parte mais introdutória. Muito bem. O ser humano, ele usa o corpo dele desde a pré-história até os dias atuais para fazer várias coisas com o corpo. Vamos pensar um pouquinho? Ele usa o corpo para criar, produzir, interpretar, divulgar, acessar e apreciar a arte. Então, quando você pensa em termos de arte, o homem, através do corpo dele, ele cria arte, produz, interpreta, divulga, acessa e aprecia a arte. Então, o corpo, ele é muito importante. Através do corpo, a arte, ela é feita, ela é manifesta, ela é acessada, é muito interessante. Bom, na pré-história, o homem já expressava artisticamente nas paredes das cavernas o seu modo de vida, o seu dia a dia, a sua caça, as suas crenças, os seus rituais, a dança. Então, tudo, as divindades, aquilo que ele desejava, às vezes ele desejava uma boa colheita, tudo isso ele expressava seu dia a dia, assim como hoje a gente deixa registrado lá no Facebook, no Instagram, nosso dia a dia. O homem da pré-história já fazia isso, né? Já fazia um registro. Então, o corpo dele se via em diferentes situações. Uma hora estava caçando, outra hora estava fazendo um ritual. É bem interessante. Nós temos aí no período da pré-história, há mais de 20 mil anos, nós temos aí a imagem da Vênus de Willendorf. Então, ela é do período paleolítico, é uma imagem, é uma escultura que tem uns 11 centímetros, hoje ela se encontra no Museu de Viena, tá? E ela foi feita em pedra. Então, você veja aí, quando o tema da aula é o corpo fala, quando a gente olha para essa imagem, ela nos diz algo. A pessoa colocou aí, o artista na época, mais de 20 mil anos atrás, colocou uma mulher, né, em plena reprodução, ou seja, né, a questão reprodutiva era muito importante, a mulher ter filhos. Então ele coloca essa mulher que amamenta, né, as mamas avantajadas, o quadril largo, que era próprio para ter filhos, procriar. Então, a imagem aí do corpo fala, diz algo sobre o período, né, o que era importante, o que se valorizava muito. Então, um corpo aí que fala, ele quieto, sem dizer nada, em pedra, ele está dizendo muita coisa para nós, né? Então, o corpo que fala. Nós temos aí também, no Egito, o registro através da posição corporal aí, das imagens, também diz muita coisa, né? O Egito, ele deixou registrado de forma muito profunda em paredes, através de pinturas, em pedras, em escultura, ele deixou toda a história dele registrada, né? Então, na época não ia ter internet, eles tinham que registrar a história dele de alguma forma. Então, nós temos aí, no Egito, eles registrando aí seu dia a dia, suas crenças, a adoração, a imortalidade, todo o anseio deles registrado também através das imagens, onde o corpo estava sempre envolvido, né, a imagem da pessoa.
A gente tem a lei da frontalidade, que era uma regra que eles usavam, tá? Aquilo que eles queriam valorizar, eles colocavam a posição da pessoa na forma que desse mais visibilidade. Por exemplo, o rosto, eles faziam, nessa lei da frontalidade, fazia de lado, os braços também mais lateralizados e as pernas também de lado. Você pode perceber o tamanho do pé, enfim. E então é como se a pessoa estivesse de lado. Porém, partes da pessoa nessa lei da frontalidade aí era de frente. Por exemplo, o olho não era um olho representado de lado. Eles desenhavam o olho como se fosse de frente. Parecia incoerente, né? O rosto tá de lado, mas o olho tá de frente. Mas era assim a lei da frontalidade. O olho de frente diz mais do que um olho de lado. Ele passa uma mensagem mais profunda. O nariz de frente você não destaca tanto, mas quando você está de lado você vê o tamanho do nariz, né? Então era uma maneira que era meio que um padrão, uma regra que eles pintavam esse corpo humano lá no Egito com essa lei da frontalidade. Os gregos valorizavam muito o corpo, né? Eles eram basicamente do atletismo e as Olimpíadas, né? Que surgem, os Jogos Olímpicos surgem na Grécia. Então a Grécia tinha uma verdadeira adoração pelo corpo, pelo movimento. Então a gente vê eles representando isso que eles valorizavam tanto, que é o corpo, nos vasos, nas pinturas. O corpo também, ele é muito interessante, né? A dinâmica do corpo. O corpo é o suporte para a dança. Então, o próprio corpo torna-se o local da arte. Não só você expressar a arte numa parede, desenhando um corpo, pintando um corpo, esculpindo um corpo, mas o próprio corpo tornando-se o próprio suporte onde a arte vai acontecer. A dança, né? Ela tem o suporte aí, o corpo como suporte. O mesmo acontece no teatro. O teatro, ele tem aí o corpo é o suporte para o teatro. Muito bem, quando a gente pensa também nas pinturas tribais, o corpo passa a ser um local onde essa pintura que vai expressar uma espiritualidade, né, uma divindade aí, o corpo como suporte também para esses rituais, tá bom? Então, ao longo da história da arte, a arte expressa no corpo, através do corpo, ela foi evoluindo, né? Então, o acesso à arte, que antigamente era lá na caverna, num vaso, numa pintura, numa escultura, foi evoluindo e chegou até os dias atuais pelos meios impressos, um folder, um cartaz, um folheto. Quer dizer, o que antes se divulgava na parede de uma caverna, depois num vaso grego, veio vindo e passou a ser divulgado na atualidade através de meios impressos, folders, cartaz, folheto, panfleto, revistas, livros e, na atualidade, os meios digitais, né? Da internet, a TV, enfim, os meios onde você digitalmente pode estar divulgando a arte. Bom, com o avanço da tecnologia e das mídias digitais, o que mudou na forma como o ser humano utiliza o seu corpo para criar, produzir, acessar e interpretar a arte? Será que o jeito que o homem se expressava na arte lá na pré-história é o mesmo? A mesma maneira, a mesma metodologia que ele se expressa hoje? Certamente que não, né? A tecnologia veio mudar, veio transformar esse acesso à arte. Antes, se eu queria ver uma arte, poxa, na parede de uma caverna, se eu não fosse lá na caverna, né, presencialmente, eu poderia ver de repente num livro, mas hoje eu tenho um tour virtual pela internet, que eu posso me sentir no local, né? Então, a tecnologia veio mudar isso. Então, lá na pré-história, o homem só, se ele quisesse ver uma arte, ele tinha que ir lá na caverna ver o que o amigo dele fez ou o que ele fez, né? Nos dias atuais, você pode divulgar a sua arte aí em diversas mídias, você pode divulgar a sua própria arte, você pode visualizar a arte do outro, né? Muito interessante, muito dinâmico, tá bom?
Chegamos ao final da nossa aula, espero que você tenha gostado.